Marido largou esposa com uma vaca magra e sem leite, dizendo que ela era igual anos depois. Ele implorou por um pedaço de queijo ao ver o laticínio famoso que ela criou. O sol de maio derramava sobre o pequeno sítio uma luz branca e implacável que parecia sugar a cor e a vida de tudo. A terra, já castigada por uma estiagem que se arrastava, exibia rachaduras como feridas abertas. O ar pesado e imóvel era cortado apenas pelo zumbido insistente de moscas que dançavam sobre o silêncio. No pequeno curral, uma estrutura frágil de lascas de madeira e arame farpado, uma única vaca de pelagem marrom claro ruminava sua própria apatia. Era a Estrela, e seu nome, um dia dado com esperança, agora soava como uma ironia cruel. Suas costelas marcavam o couro, e seus grandes olhos castanhos, emoldurados por cílios longos, carregavam uma tristeza profunda, a mesma tristeza que se instalara na alma de Lúcia. Lúcia, com seus 32 anos, observava da porta da cozinha o marido, Anselmo, amarrar com raiva uma mochila surrada na garupa de sua moto ruidosa. Cada puxão na corda era um nó que se apertava no estômago dela. O pequeno Miguel, de 5 anos, agarrava-se à saia da mãe, os olhinhos assustados acompanhando cada movimento brusco do pai. Ele não entendia as palavras, mas sentia a tempestade que se formava naquele pátio poeirento. "É isso, Lúcia, acabou! Ponto final!" A voz de Anselmo era dura, afiada como um caco de vidro. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando com uma fúria que parecia grande demais para seu corpo magro e nervoso. "Eu não aguento mais, olhe para isso." Ele abriu os braços, abrangendo a casa modesta, o pasto ralo, o curral solitário. "Miséria! É só o que essa terra dá. E você é igual a ela." Lúcia estremeceu, mas não disse nada. Aprendera que seu silêncio irritava Anselmo menos do que suas palavras. Ele caminhou até o curral e deu um chute na cerca, fazendo Estrela se assustar e dar um passo para trás. "Até a vaca, a única que a gente tinha, secou. Perdeu o bezerro e secou o leite. Tudo aqui seca, tudo aqui morre. É uma maldição." Ele se virou para Lúcia, os olhos faiscando. "Fica com essa vaca seca que é igual a você. Nunca vai dar nada, nem leite nem futuro. Se virem as duas. Cansei de esperar por um milagre que nunca vem." O insulto, comparando-a ao animal estéril, foi o golpe mais cruel. Lúcia sentiu o ar faltar, as bochechas queimarem de vergonha. Miguel se apertou ainda mais contra sua perna, sentindo o tremor do corpo da mãe. "Para onde você vai, Anselmo?" Ela conseguiu perguntar, a voz um fio. "Para qualquer lugar longe daqui, para a cidade. Lá tem vida, tem gente que quer vencer, não gente que se conforma com a poeira." Ele montou na moto com um movimento brusco. O motor engasgou, protestou, e então explodiu em um barulho infernal, cuspindo uma fumaça que cheirava a óleo velho e frustração. "Não me espere, não me procure." Sem um último olhar para o filho, sem um aceno de adeus, Anselmo acelerou. A moto cantou pneu na terra seca e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira que lentamente baixou sobre Lúcia, Miguel e a vaca solitária, cobrindo-os com o pó do abandono. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado em sua dor. Lúcia ficou ali, parada, a mão sobre a cabeça de Miguel, sentindo os cachinhos macios dele, enquanto o som do motor se dissolvia na imensidão do campo. A poeira assentou, e a realidade se impôs, nua e brutal. Estavam sozinhos. "Mamãe, o papai vai voltar para a janta?" A vozinha inocente de Miguel quebrou o feitiço. Lúcia engoliu o nó na garganta, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Não, meu filho. Hoje o papai vai demorar." Ela o pegou no colo, um peso que naquele momento era seu único consolo, sua única razão para não desabar. Entrou em casa. O lugar que já era simples agora parecia um túmulo. O cheiro de Anselmo, uma mistura de suor e do fumo de corda que ele mascava, ainda estava no ar, mas já começava a se dissipar, como sua presença. Lúcia foi direto para a lata de metal, onde guardava o pouco dinheiro que tinham, fruto da venda de algumas galinhas semanas antes. O coração dela gelou. A lata estava vazia. Ele levara tudo. Uma busca rápida pela despensa confirmou o tamanho do desastre. Restava um pouco de arroz no fundo do saco, um punhado de feijão e um resto de farinha de mandioca.
O suficiente para talvez 2, 3 dias. Depois, o nada. Naquela tarde, Lúcia se moveu como um autômato. Deu banho em Miguel, preparou um prato de arroz ralo para ele e o observou comer. O apetite infantil alheio à tragédia que se abatera sobre eles. Depois pegou um balde e caminhou até o curral. Estrela a olhou com seus olhos líquidos enormes e soltou um mugido baixo e triste. A vaca também tinha fome. Lúcia encheu o coxo com água do poço e colocou o pouco de capim que conseguiu cortar. Era quase nada. A vaca e a mulher se encararam por um longo instante. Duas fêmeas abandonadas, duas vidas consideradas secas e sem valor. A primeira noite foi a mais longa de sua vida. Depois que Miguel adormeceu em seu pequeno catre, Lúcia deitou-se em sua própria cama, mas o sono não veio. O colchão de palha parecia duro como pedra e o silêncio da casa era preenchido pelos seus pensamentos turbulentos. Relembrava o início do casamento, as promessas de Anselmo, o sonho de ter uma fazenda próspera, cheia de filhos e de animais. Mas Anselmo era um homem de sonhos curtos e pouca paciência. A primeira dificuldade o desanimava, o primeiro prejuízo o enfurecia. E a morte do bezerro, seguida pela seca do leite de Estrela, fora a gota d'água para um homem que já procurava uma desculpa para partir. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a escuridão do lado de fora. A lua cheia banhava o pasto seco com uma luz prateada e fantasmagórica. Lá estava a Estrela, deitada, ruminando o pouco que comera, uma silhueta solitária sob o céu imenso. Uma onda de compaixão e identificação invadiu Lúcia. A dor daquela vaca era a sua dor. A solidão dela era a sua solidão. Vaca seca. Ela murmurou as palavras de Anselmo, mas agora, olhando para o animal, a frase soava diferente. Não era uma sentença final, era uma condição. E condições, ela pensou, podiam ser mudadas. Uma lembrança de sua avó, uma mulher forte que criara 5 filhos sozinha, veio à sua mente. Não há bicho ou terra ruim, minha neta, a velha costumava dizer. O que há é falta de sabedoria e de paciência. Naquele instante, no meio da noite mais escura de sua alma, uma pequena chama se acendeu em Lúcia. Uma chama de teimosia, uma fagulha de desafio. Ela não era Anselmo. Ela não desistiria. Olhou para a Estrela novamente. A vaca não era um fardo. Era um desafio, e era tudo o que ela tinha. Nós não vamos secar, Estrela. Ela sussurrou para a noite, uma promessa feita a si mesma e ao animal. Nós não vamos. Eu não vou deixar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com uma nova luz nos olhos. A dor ainda estava lá, uma brasa no fundo do peito. Mas agora havia também um propósito. Enquanto preparava o café da manhã de Miguel, ela traçou um plano. Precisava de conhecimento. E naquelas redondezas, conhecimento sobre a terra e os bichos tinha nome e endereço. Dona Benedita. Dona Benedita era uma viúva de quase 80 anos que morava sozinha em um sítio vizinho. Uma mulher pequena, encurvada pelo tempo, mas com uma energia e uma sabedoria que eram lendárias na região. Diziam que ela curava bicheira de animal só com o olhar e que suas plantas nunca morriam. Engolindo o orgulho e o medo da fofoca, Lúcia pegou Miguel pela mão e caminhou até o sítio de Dona Benedita. A diferença entre os dois lugares era gritante. A casa de Dona Benedita era cercada por um jardim exuberante, com flores, ervas medicinais e uma horta que transbordava vida. O ar cheirava a terra boa e a alecrim. A velha senhora a recebeu na varanda, os olhos pequenos e brilhantes, analisando-a com uma intensidade que a fez se sentir nua. Entre, menina. A porta da minha casa está sempre aberta para quem tem o coração cansado. Parecia que ela já sabia de tudo. Com a voz embargada, Lúcia contou sua história. Dona Benedita ouviu em silêncio, servindo-lhe uma xícara de chá de capim-cidreira e um pedaço de bolo de fubá. Quando Lúcia terminou, a velha não ofereceu palavras de pena. Ofereceu sabedoria. Anselmo é como o vento de agosto, ela disse, a voz calma e firme. Só levanta a poeira e vai embora, deixe que vá. Homem que não tem raiz não dá sombra para ninguém. Ela se levantou. Vamos ver essa sua vaca. As duas mulheres, a jovem e a anciã, caminharam de volta ao sítio de Lúcia. Dona Benedita se aproximou de Estrela, que a princípio recuou assustada. Mas a velha senhora começou a falar com o animal,
uma conversa mansa, em um tom que parecia acalmar a vaca instantaneamente. Ela passou as mãos calejadas pelo lombo magro de Estrela, olhou suas gengivas, examinou seu pelo. Essa vaca não está doente, minha filha, ela diagnosticou. Ela está triste e fraca. A perda da cria e a comida ruim secaram o leite dela, secaram a alegria. Vaca é que nem gente, precisa de boa comida e de um carinho na alma. Naquela tarde, Dona Benedita deu a Lúcia sua primeira aula. Ensinou-a a reconhecer no pasto as plantas que eram fortes, ricas em nutrientes. Mostrou como fazer um suplemento amassando folhas de mandioca com um pouco de sal. E sal, ela enfatizou. Vaca precisa de sal mineral. Não tem dinheiro para comprar. A gente faz em casa. Ela ensinou a misturar o sal grosso com cinzas do fogão a lenha e um pouco de enxofre que tinha em casa. Isso aqui levanta até defunto. E então ela deu a Lúcia o presente mais precioso. Entrou em sua casa e voltou com um caderno velho de capa dura e amarelada. Aqui, disse ela, entregando a Lúcia, estão as receitas de queijo da minha família. Minha mãe aprendeu com minha avó e eu aprendi com ela. Se um dia a Estrela lhe der o milagre do leite de novo, você saberá o que fazer com ele. Lúcia abriu o caderno. As páginas estavam gastas, a caligrafia elegante, mas desbotada. Havia receitas de queijo fresco, de manteiga de garrafa, de requeijão de corte, de doce de leite. Era um tesouro, um mapa para um futuro que ela mal ousava imaginar. Mas, e se ela não der cria de novo, Dona Benedita? A velha sorriu, um sorriso cheio de uma fé antiga. Primeiro, cuide dela como se fosse sua filha. Dê boa comida, água fresca, escove o pelo dela, converse com ela. Deixe-a forte e feliz. Depois a gente arruma um namorado para ela no sítio do meu compadre. A natureza, quando a gente respeita, costuma ser muito generosa. Quando Dona Benedita foi embora ao entardecer, Lúcia não era mais a mesma mulher da manhã. A dor do abandono ainda estava lá, mas agora, ao lado dela, havia um plano, uma esperança, uma aliada. Ela olhou para a Estrela, que já lambia com gosto o sal no coxo novo. Olhou para o caderno de receitas em suas mãos. E olhou para o filho, que brincava com um sabugo de milho no chão. Ela tinha uma vaca para curar, um filho para criar e um futuro para construir. A jornada seria longa e árdua, mas pela primeira vez, desde que a moto de Anselmo desapareceu na poeira, Lúcia sentiu que talvez, apenas talvez, ela fosse capaz. A vaca seca e a mulher inútil estavam prestes a começar a sua revolução. A alvorada seguinte à visita de Dona Benedita encontrou Lúcia movida por uma energia que ela pensava ter perdido para sempre. O caderno de receitas, com sua capa gasta, repousava sobre a mesa da cozinha como uma bíblia, e as palavras da velha senhora ecoavam em sua mente. Primeiro, cuide dela como se fosse sua filha. E foi o que Lúcia fez. A recuperação de Estrela tornou-se sua missão. Um projeto de cura que, ela logo percebeu, era tanto para a vaca quanto para si mesma. A rotina que se estabeleceu era brutal, mas imbuída de um novo propósito. Antes que o sol beijasse o topo da serra, Lúcia já estava de pé. Enquanto Miguel ainda dormia seu sono infantil, ela saía com um facão e um saco de estopa, embrenhando-se no mato ralo que cercava a propriedade. Com os olhos treinados por Dona Benedita, ela aprendeu a identificar as plantas certas. O capim marmelada, rico em proteína, as folhas novas do feijão bravo e a leucena, cujas vagens eram um banquete para o gado. Ela voltava com o saco pesado nos ombros, as pernas arranhadas pelos espinhos, e preparava a primeira refeição de Estrela. Picava as forragens, misturava com o farelo que conseguia em troca de serviços, e mais tarde com o precioso soro de leite. A caminhada diária até o laticínio do seu Zé tornou-se parte do ritual. Os 2 baldes pesados, que no início pareciam arrancar seus braços, foram fortalecendo seus músculos e sua determinação. Cada gota de suor que escorria por seu rosto era um investimento. Enquanto a vaca comia, Lúcia começava a segunda parte do tratamento, o cuidado com a alma do animal. Com uma escova velha que encontrou no galpão, ela passava horas escovando o pelo de Estrela. O movimento rítmico e repetitivo era quase uma meditação. Ela removia os carrapatos, limpava a sujeira, e o pelo, antes opaco e áspero, começava a adquirir um brilho acetinado. E enquanto escovava, ela conversava.
Contava sobre seu dia, sobre as saudades que sentia da avó, sobre as travessuras de Miguel. Falava de suas esperanças, de seus medos, de sua raiva de Anselmo. Estrela, com seus olhos profundos e pacientes, ouvia tudo em silêncio, respondendo com um mugido baixo e um balançar de rabo. Miguel, vendo o cuidado da mãe, também se afeiçoou à vaca. Trazia-lhe os melhores tufos de capim que encontrava. Contava-lhe as histórias que inventava com seus bonecos de sabugo de milho e, às vezes, encostava a cabecinha no flanco quente do animal e cochilava. Formou-se ali uma pequena e improvável família. Uma mulher, um menino e uma vaca, unidos pela necessidade e pelo afeto, curando juntos as feridas do abandono. Lenta, mas visivelmente, Estrela começou a mudar. A tristeza em seu olhar deu lugar a uma curiosidade serena. A apatia foi substituída por uma energia tranquila. O esqueleto que se marcava sob a pele foi sendo coberto por uma camada de músculos e gordura saudável. A vaca seca estava, contra todas as expectativas, florescendo. Quando Dona Benedita julgou que Estrela estava forte o suficiente, chegou a hora do passo mais crucial. Agora, minha filha, vamos arrumar um namorado para essa moça. A notícia encheu Lúcia de uma ansiedade esperançosa. Levar Estrela para o sítio do compadre de Dona Benedita, onde havia um touro reprodutor famoso na região, foi uma pequena aventura. Lúcia e Miguel guiaram a vaca pela estrada de terra, enfeitada com uma flor de hibisco que Miguel colocara em sua orelha. A viagem de namoro, como Dona Benedita brincava, foi um sucesso. Então começou a longa espera. Os meses seguintes foram uma mistura de trabalho árduo e expectativa contida. Lúcia não ousava criar esperanças demais, mas a cada dia observava os sinais no corpo de Estrela. Para ocupar a mente, mergulhou no caderno de receitas. Como ainda não tinha leite, trocava ovos de galinha com Dona Elza por um pouco de leite de cabra e começou a praticar. Suas primeiras tentativas de fazer queijo foram um desastre. Um ficou borrachudo, outro não deu o ponto, um terceiro azedou. Mas, com a persistência de quem aprendeu a não desistir, ela foi pegando o jeito, entendendo o tempo do fogo, a importância do sal, a mágica da coalhada. Até que, numa manhã de primavera, a confirmação veio. A barriga de Estrela estava inconfundivelmente redonda e pesada. A alegria foi imensa, mas veio acompanhada de um novo medo: o parto. Dona Benedita a tranquilizou. A natureza é sábia, Lúcia, e eu estarei aqui. A noite em que Estrela entrou em trabalho de parto foi longa e tensa. Sob a luz de um candeeiro, Lúcia e Dona Benedita assistiram e ajudaram no que podiam. Lúcia massageava o flanco da vaca, sussurrando palavras de encorajamento, revivendo em Estrela a sua própria força. E na madrugada, o milagre aconteceu. Um bezerro forte, um machinho de pelo castanho avermelhado, nasceu, saudável e barulhento. Lúcia chorou como uma criança, abraçada a Dona Benedita, enquanto Estrela, exausta mas triunfante, lambia sua cria com um amor devotado. Miguel, que acordara com o barulho, olhava a cena com os olhos arregalados de assombro e felicidade. Ele nasceu, mamãe, o filho da Estrela. Aquele nascimento foi a primeira grande colheita de Lúcia, e com ele veio a promessa do leite. 3 dias depois, o úbere de Estrela estava pesado, latejando de vida. Com um balde de alumínio, que comprara com o dinheiro da venda de uns frangos, Lúcia se preparou para a primeira ordenha. Sentou-se no banquinho de madeira, as mãos trêmulas, tocou as tetas da vaca, e o primeiro jato de leite branco e morno espirrou no balde, produzindo um som que para Lúcia foi a mais bela das melodias, o som da abundância. O leite era gordo, cremoso, com um sabor adocicado que ela nunca provara igual. Era o resultado de meses de cuidado, de boa alimentação, da felicidade do animal. Naquele mesmo dia, com o coração transbordando, Lúcia decidiu que era hora de honrar o caderno de sua avó. Em sua cozinha humilde, ela seguiu, passo a passo, a receita do queijo fresco. Aqueceu o leite na temperatura certa, adicionou o coalho que Dona Benedita lhe ensinara a preparar, esperou a massa firmar. Com as mãos moldou o queijo, espremendo o soro, dando-lhe forma. Era um trabalho artesanal, íntimo, quase sagrado. Quando o primeiro queijo ficou pronto, ainda um pouco torto e irregular, ela o olhou como se olhasse para uma obra de arte.
Cortou um pedaço e o levou à boca. O sabor era suave, fresco, com uma textura que derretia na língua. Era o sabor da sua terra, do seu trabalho, da sua vitória. Chamou Miguel. Prova, meu filho. É o queijo da estrela. O menino comeu e abriu um sorriso. É o melhor queijo do mundo, mamãe. O primeiro queijo inteiro, Lúcia o embrulhou em folhas de bananeira e levou de presente para Dona Benedita. A velha senhora o provou, fechou os olhos e um sorriso de imensa satisfação se abriu em seu rosto. Eu sabia, menina. Eu sabia que você tinha o dom, a sua mão e o leite dessa vaca abençoada. Isso aqui é ouro branco. A vida adquiriu uma nova rotina, agora pautada pela ordenha diária e pela produção de queijos. Lúcia fazia alguns por semana. Um era para o consumo da casa, outro ela trocava na venda por mantimentos e um terceiro ela vendia para algum vizinho que encomendava. Era pouco, mas era um começo sólido, uma base sobre a qual ela poderia construir. Foi nesse período de calmaria e pequenas conquistas que Anselmo reapareceu. Ele chegou em sua moto barulhenta numa tarde em que Lúcia estava na varanda, com alguns queijos frescos curando sobre uma prateleira de madeira ao sol. Estrela pastava tranquilamente com seu bezerro, agora um garrote forte e brincalhão, correndo pelo pasto que começava a ficar mais verde com as primeiras chuvas da estação. Anselmo desceu da moto, o olhar percorrendo a cena com uma curiosidade hostil. Ele viu a vaca gorda, o bezerro, os queijos brancos. Seu rosto se contraiu em uma careta de desdém. Olha só a vaqueira! Ele zombou, aproximando-se. Conseguiu tirar um pingo de leite dessa coisa? Fez até uns queijinhos. Que bonitinho. Ele pegou um dos queijos apertando-o com os dedos sujos. Não se iluda, Lúcia. Isso é sorte de principiante. Logo, logo vocês duas secam de novo. É a natureza de vocês. Nascidas para não dar nada. Lúcia sentiu o sangue subir, mas respirou fundo, lembrando-se da calma que aprendera com Dona Benedita. Ela tirou o queijo da mão dele com um movimento firme. Este queijo, Anselmo, ela disse, a voz nivelada, sem tremor, está alimentando o seu filho e está pagando as contas que você deixou para trás. Ela olhou fundo nos olhos dele. E não se preocupe com a nossa natureza, a minha e a da estrela. Nós descobrimos que, com cuidado e respeito, podemos ser muito mais férteis do que você jamais imaginou. Anselmo ficou sem resposta. A mulher à sua frente não era a sombra chorosa que ele abandonara. Havia uma força em seu olhar, uma dignidade em sua postura que o incomodou profundamente. Ele queria feri-la, mas suas palavras pareciam ricochetear na armadura que ela havia construído. Bobagem, ele resmungou, sem convicção. Isso não vai durar. Deu as costas e montou na moto, partindo com a mesma pressa de antes, como se fugisse de algo que não compreendia. Lúcia o observou ir, e pela primeira vez não sentiu dor. Sentiu uma pena fria, e sentiu, acima de tudo, um novo e poderoso impulso. A zombaria dele não a diminuíra, pelo contrário, acendera nela uma nova ambição. Sorte de principiante, é? Ela sussurrou para si mesma, olhando para seus queijos. Vou te mostrar, Anselmo, do que uma principiante é capaz. Naquela tarde ela não fez apenas queijo, fez uma promessa. Não iria mais se contentar em apenas sobreviver, iria prosperar, iria transformar aquele pequeno sítio, aquela vaca e aquele dom em algo tão grande e sólido que nenhuma zombaria, nenhuma dúvida, jamais poderia abalar. A era do queijo da estrela estava apenas começando. A partida de Anselmo e seu veneno verbal deixaram uma ferida, mas Lúcia, com a teimosia de uma raiz buscando água na terra seca, decidiu que não deixaria a cicatriz definir o resto de sua vida. A zombaria dele, sorte de principiante, tornou-se um mantra invertido, um desafio que ela sussurrava para si mesma todas as manhãs ao entrar no curral. Ela provaria que sua sorte não era um acaso, mas uma consequência. A consequência de seu trabalho, de seu cuidado, de sua recusa em secar. O queijo da estrela, como ela o batizara em homenagem à sua silenciosa parceira de recomeço, era a materialização de sua esperança. Mas para que o mundo conhecesse seu sabor, ele precisava sair dos limites do pequeno sítio. A feira da cidade, que acontecia todos os sábados, era uma montanha que Lúcia precisava escalar. A ideia a aterrorizava. Expor seu humilde produto,
Enfrentar os olhares curiosos e talvez desdenhosos das pessoas era um teste para seus nervos, já tão desgastados. Você tem que ir, menina. Dona Benedita insistiu, numa tarde em que provava um pedaço do queijo novo, mais firme e saboroso que os anteriores. O bom produto se vende sozinho, mas primeiro ele precisa ser visto. Vergonha é roubar e não poder carregar. O que você faz é trabalho honesto, é arte. As palavras da velha senhora foram o empurrão final. Naquela semana, Lúcia trabalhou como nunca. Acordava na madrugada para a ordenha, passava a manhã cuidando de Estrela e do bezerro e dedicava a tarde inteira à produção na sua cozinha. O pequeno cômodo se enchia do cheiro adocicado do leite quente e do vapor que subia das grandes panelas no fogão a lenha. Ela fez 10 queijos, os mais redondos e perfeitos que conseguiu, além de alguns potes de manteiga fresca, batida à mão até dar o ponto. Na madrugada de sábado, com a ajuda de Miguel, que agora aos 6 anos já se sentia o homem da casa, ela arrumou tudo em 2 grandes cestos de palha. Pediu a um vizinho que ia para a feira com sua carroça uma carona, e partiu sob o céu ainda roxo, o coração batendo descompassado entre o medo e a esperança. Na feira, o barulho e o movimento a deixaram tonta. Vendedores gritavam seus pregões, galinhas cacarejavam em gaiolas, e o cheiro de pastel frito se misturava ao de frutas maduras. Ela encontrou um espaço vazio, perto de uma grande mangueira, estendeu no chão um pano de chita limpo que trouxera, e arrumou seus produtos com um cuidado quase cerimonial. Os queijos brancos imaculados e os potes de manteiga amarelada pareciam joias sobre o tecido colorido. Mas as pessoas passavam, olhavam de relance e seguiam em frente, atraídas pelas barracas maiores e mais estabelecidas. Lúcia sentia o rosto queimar, o nó da insegurança se apertando em sua garganta. Por 1 hora inteira, ninguém parou. Ela já estava prestes a juntar suas coisas, o fracasso amargando em sua boca, quando se lembrou de uma tática de sua avó. Pegou um de seus queijos, uma faca pequena, e começou a cortar lascas finas. Quando uma senhora de chapéu e sacola de feira passou mais perto, Lúcia estendeu a mão. "Bom dia, minha senhora. Prova um pedacinho do meu queijo, sem compromisso. É feito com leite puro da minha Estrela." A mulher hesitou, mas a oferta genuína e o sorriso cansado de Lúcia a convenceram. Pegou a lasca de queijo e levou à boca. Seus olhos se arregalaram levemente. "Menina, mas que queijo bom! É macio, não é salgado demais. Tem gosto de leite de verdade." Naquele dia ela foi a primeira cliente, levando um queijo inteiro. Aquele foi o estalo. Lúcia passou a oferecer amostras a todos que passavam. A desconfiança inicial das pessoas se desmanchava na boca junto com o queijo. Quem provava se encantava. O sabor autêntico, a história da mulher que fazia tudo sozinha com o leite de sua única vaca, começou a se espalhar pelas vielas da feira. Ao meio-dia, ela havia vendido quase tudo. Voltou para casa com o bolso pesado de notas e moedas e o coração leve como nunca. Sábado após sábado, a barraca de Lúcia se tornou um ponto conhecido. Seus clientes fiéis já chegavam cedo para garantir o queijo da semana. Com o lucro, a vida começou a mudar, lentamente. A primeira grande compra foi um par de botinas novas para Miguel, que já não reclamava mais das pedras no caminho para a escola. Depois, comprou um colchão de verdade para si mesma, aposentando o catre de palha. Cada pequena conquista era celebrada em silêncio, um tijolo a mais no muro que ela construía ao redor de sua nova vida. O aumento da demanda, no entanto, exigia mais leite. Estrela, por mais abençoada que fosse, não podia suprir tudo. Lúcia usou suas economias de meses para comprar de um vizinho uma novilha, filha de uma boa vaca leiteira. Batizou-a de Princesa. Cuidou dela com o mesmo esmero que dedicava à Estrela, e em pouco tempo, seu pequeno rebanho dobrou a produção de leite. A cozinha de sua casa, porém, tornou-se pequena demais para seus sonhos. A produção de queijos e manteiga tomava todo o espaço, e as exigências de higiene para um negócio em crescimento eram maiores. "Você precisa de uma queijaria, Lúcia", disse Dona Benedita um dia, ao vê-la se desdobrar entre as panelas e a louça da casa. Um lugar só seu, só para sua arte. A ideia parecia um luxo impossível, mas fincou raízes. Lúcia começou a desenhar em seu caderno.
Um cômodo pequeno, nos fundos da casa, com chão de cimento queimado, paredes azulejadas, uma mesa de pedra e prateleiras de madeira para a cura dos queijos. Com a ajuda de Miguel, que se entusiasmou com o projeto, ela calculou o material necessário. O custo era alto, mas a necessidade era ainda maior. Ela trabalhou dobrado, economizando cada tostão. Vendeu um bezerro macho, filho de princesa, e juntou o dinheiro. Pediu ajuda a um primo distante, que era pedreiro, e pagou pelo serviço em queijo e dinheiro, em parcelas. Durante 2 meses, o som da construção se misturou ao mugido das vacas. Lúcia, entre uma ordenha e uma produção de queijo, ajudava a carregar tijolos e a misturar a massa. Quando a pequena queijaria ficou pronta, era a coisa mais bonita que Lúcia já vira. Branca, limpa, cheirando a novo. Era a prova de que seu trabalho estava se tornando algo sério, profissional. Naquele espaço, ela se sentia uma verdadeira artesã. O sucesso, no entanto, começou a incomodar. Na cidade havia um laticínio antigo, o laticínio ideal, que por anos vendera seus queijos industrializados sem concorrência. O dono, seu Osvaldo, um homem de bigode fino e olhar invejoso, começou a ver a mulher do queijo caseiro como uma ameaça. Os boatos começaram sutis. Cuidado com esse queijo feito no quintal, não se sabe da higiene. Dizem que o leite não é fervido direito. A maldade, no entanto, não encontrou eco. A reputação de Lúcia, construída na base da confiança e do sabor, era mais forte. Vendo que a difamação não funcionava, seu Osvaldo decidiu atacar de outra forma. Baixou drasticamente o preço de seu queijo na feira, tentando quebrar Lúcia pela concorrência desleal. Por 2 fins de semana, Lúcia viu suas vendas caírem. Seus clientes, embora fiéis, eram gente simples, e o preço mais baixo falava alto. Ela se viu novamente em uma encruzilhada. Não podia competir no preço sem sacrificar a qualidade de seu produto. O desespero bateu à sua porta. Foi Miguel, agora com seus 8 anos e uma mente surpreendentemente prática, quem lhe deu a solução. Mamãe, se o queijo dele é mais barato, o nosso tem que ser mais especial. Por que a senhora não faz aquele doce de leite que a avó Benedita ensinou? E aquele requeijão de cortar? Ninguém na feira tem igual. A simplicidade da lógica infantil a iluminou. Ela não precisava competir. Precisava se diferenciar. Na semana seguinte, sua barraca na feira estava transformada. Além do queijo da estrela e da manteiga, havia potes de doce de leite cremoso, pedaços de requeijão moreno e uma nova criação, queijo temperado com ervas de sua própria horta. O aroma que vinha de sua barraca era uma festa para os sentidos. A estratégia foi um sucesso retumbante. As pessoas vinham pelo queijo, mas acabavam levando também o doce, o requeijão, a manteiga. Seu Osvaldo, com seu queijo sem graça e sem história, não podia competir com a variedade e a alma dos produtos de Lúcia. Derrotado, ele voltou aos seus preços normais, e Lúcia conquistou uma fatia ainda maior do mercado. A vitória sobre o concorrente deu a ela um novo status. Ela não era mais apenas uma vendedora, era uma marca. Uma cliente da cidade, dona de um pequeno empório de produtos artesanais, ficou tão encantada com seus produtos que lhe fez uma proposta. Quero vender seus queijos e doces na minha loja. Faço um pedido fixo toda semana. Aquele foi o seu primeiro cliente de atacado. O primeiro passo para levar o Laticínios Estrela para além das fronteiras da pequena vila. A produção aumentou e Lúcia pôde finalmente contratar sua primeira ajudante, a jovem Rosa, filha de um vizinho, dando a ela seu primeiro emprego. Ao final daquele ano, Lúcia olhou para trás e mal pôde acreditar no caminho percorrido. O pasto estava verde. O rebanho, agora com 4 vacas e seus bezerros, pastava feliz. A queijaria, impecavelmente limpa, produzia delícias que viajavam para outra cidade. Seu filho estava crescendo forte e estudioso. E ela, a mulher que fora sentenciada a secar, sentia-se como uma fonte que jorra vida. Numa tarde, enquanto fechava o portão da queijaria, ela viu uma caminhonete entregando um pedido no empório da cidade. Na lateral do veículo, um adesivo dizia: Laticínios Estrela, o sabor da fazenda. Ela sorriu, um sorriso largo que vinha do fundo da alma. Anselmo a chamara de principiante. Mal sabia ele que os principiantes, quando movidos pelo amor e pela necessidade, são capazes de construir impérios. E o dela estava apenas começando.
O tempo, que antes era um inimigo a ser vencido a cada dia, tornou-se um aliado, tecendo os fios do esforço de Lúcia em uma tapeçaria de sucesso retumbante. Os anos que se seguiram à vitória sobre o concorrente e à conquista de seu primeiro cliente de atacado foram de uma expansão que superou todos os seus sonhos mais ousados. O nome Laticínios Estrela deixou de ser uma curiosidade local para se tornar uma referência de qualidade em toda a região e até mesmo nas prateleiras dos empórios mais chiques da capital. A pequena queijaria, erguida com tanto sacrifício, transformou-se em uma agroindústria modelo. A estrutura era impecável, limpa, organizada e eficiente, combinando a tradição artesanal, que era a alma de seus produtos, com a tecnologia necessária para garantir a higiene e a escala da produção. O rebanho, que começara com a solitária e triste Estrela, agora contava com mais de 30 vacas da melhor genética leiteira, todas tratadas com o mesmo carinho e respeito que Lúcia dedicara à primeira. Pastavam em campos verdes e bem irrigados, um contraste gritante com a paisagem seca de outrora. Estrela, agora uma matriarca idosa e venerada, passava seus dias deitada à sombra de uma grande mangueira, observando com seus olhos sábios o império que ajudara a fundar. Lúcia já não era a mulher que lutava pela sobrevivência, era uma administradora nata, uma líder. Seu dia era uma sinfonia de atividades coordenadas. Pela manhã, supervisionava a ordenha e a produção, garantindo que cada queijo, cada pote de doce de leite saísse com o padrão de excelência que se tornara sua assinatura. À tarde, cuidava das finanças, negociava com grandes redes de supermercados e planejava novas linhas de produtos. Ela se tornara uma das maiores empregadoras da região, oferecendo trabalho digno e treinamento para dezenas de famílias. A mulher que fora abandonada por não dar futuro, agora era a provedora do futuro de muitos. Seu filho, Miguel, crescera em meio a essa transformação. Era agora um jovem de 18 anos, cursando zootecnia na Universidade da capital, mas passava todos os fins de semana e férias no sítio. Não era apenas um herdeiro, era um parceiro. Com seu conhecimento técnico e a sabedoria prática da mãe, eles formavam uma dupla imbatível, sempre buscando inovar, seja na genética do rebanho ou em novas receitas de queijos maturados. A antiga casa, que um dia fora quase uma ruína, era agora uma sede de fazenda confortável e acolhedora, com uma varanda ampla onde Lúcia recebia visitantes, compradores e amigos. O sítio virara ponto turístico, atraindo pessoas que vinham não apenas para comprar seus produtos, mas para conhecer a história da mulher que fez um queijo de ouro a partir de uma vaca seca, como dizia uma reportagem de revista que fora emoldurada e pendurada em seu escritório. Era durante a festa anual da cidade, um evento que o Laticínios Estrela agora patrocinava, que o passado decidiu fazer sua última e derradeira visita. O palco principal estava montado na praça. Lúcia, como homenageada do ano e maior empresária local, estava sentada na primeira fila, ao lado do prefeito e de outras autoridades. Ela seria chamada em breve para receber uma placa de honra ao mérito. Estava serena, usando um vestido de linho azul que realçava a força e a beleza que a maturidade lhe trouxera. Em meio à multidão barulhenta e festiva, uma figura se movia com dificuldade, como um fantasma deslocado. Era um homem de ombros curvados, rosto encovado e roupas que eram pouco mais que farrapos. O cabelo ralo e grisalho estava sujo, e a barba por fazer lhe dava um ar de desamparo profundo. Ele se esgueirava pelas barracas de comida, os olhos famintos fixos nos espetinhos de carne e nos doces. Era Anselmo. Seu olhar perdido vagava pela praça, até que pousou sobre o palco. Ele viu a faixa com o nome de sua antiga propriedade, agora famosa, Laticínios Estrela, orgulho da nossa terra. E então, ele a viu. Viu Lúcia, não a mulher submissa que ele abandonara, mas uma dama, uma figura de respeito, sentada entre os homens mais importantes da cidade. O choque o paralisou. O mundo pareceu girar. A música da festa, as risadas das pessoas, tudo se tornou um zumbido distante. Aquela mulher radiante, aplaudida e homenageada era a mesma que ele sentenciara a secar junto com uma vaca inútil. A dimensão de seu erro, de sua estupidez,
o atingiu com a força de um soco no estômago. Ele não havia apenas perdido uma esposa, ele havia jogado fora um reino. Quando o nome de Lúcia foi anunciado no microfone, e ela subiu ao palco sob uma ovação calorosa para receber sua homenagem, Anselmo não aguentou. Virou-se e se escondeu em uma viela escura, onde desabou em um choro silencioso e amargo, o choro de um homem que se vê diante do espelho de sua própria ruína. Mais tarde naquela noite, quando a festa começava a se dispersar, Lúcia caminhava em direção ao seu carro, acompanhada por Miguel. Ela se sentia grata, feliz, mas também cansada. Foi quando ele surgiu das sombras, barrando seu caminho. Lúcia, ele chamou, a voz um sussurro rouco. Miguel, instintivamente, se colocou à frente da mãe. O que o senhor quer? Lúcia colocou a mão no ombro do filho. Está tudo bem, meu filho, deixe. Ela encarou Anselmo. O cheiro de cachaça barata e de dias sem banho era forte. O que você quer, Anselmo? Ele não conseguia encará-la. Os olhos estavam fixos no chão. Eu vi você no palco. Vi o nome. Estrela. Ele engoliu em seco. Eu não tenho nada. Durmo na rua há semanas. A mulher com quem eu fui embora me deixou há anos, depois que o dinheiro acabou. Minha vida virou um lixo. Ele finalmente ergueu o olhar, e o que Lúcia viu foi um poço de desespero. Eu sei que não mereço nada, Lúcia. Não vim pedir para voltar. Eu sei que perdi esse direito. Eu só queria um pedaço daquele queijo. A voz dele quebrou. Eu ouvi as pessoas falando, dizendo que é o melhor queijo que já comeram, e eu me lembrei do que eu te disse, sobre a vaca seca, e eu só queria saber o gosto do que eu joguei fora. O pedido era tão patético, tão carregado de uma ironia trágica, que Lúcia sentiu o último resquício de raiva se dissolver, dando lugar a uma compaixão distante, a mesma que sentiria por qualquer estranho na miséria. Ela se virou para Miguel. Meu filho, vá até a nossa barraca e pegue o nosso melhor queijo curado, aquele que ganhou o prêmio. Traga um pedaço generoso para o seu pai. Miguel hesitou, o rosto fechado em uma expressão de raiva protetora, mas a calma no olhar da mãe o fez obedecer. Enquanto esperavam, Lúcia e Anselmo ficaram em silêncio. Quando Miguel voltou, entregou o pedaço de queijo embrulhado em um guardanapo branco para a mãe. Lúcia o estendeu para Anselmo. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia segurar. Ele levou o queijo à boca com a avidez de um faminto e deu uma mordida. Mastigou lentamente, e as lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto, misturando-se ao sabor complexo e rico do queijo, o sabor de sua própria e monumental estupidez. É bom, ele conseguiu dizer entre os soluços. É o melhor queijo do mundo. Sim, é bom, Lúcia concordou, a voz serena. Este queijo, Anselmo, é fruto da vaca seca que você desprezou e da mulher que você abandonou. Ele é feito de paciência, de trabalho duro e das lágrimas que eu chorei quando você partiu. Lágrimas que, ao contrário das suas, serviram para regar alguma coisa. Ela o olhou uma última vez, não como um ex-marido, mas como uma página virada de um livro já lido. Coma, Anselmo, e que o sabor dele te sirva de lição, que te dê forças para, ao menos uma vez na vida, tentar construir algo em vez de destruir. Adeus! Ela pegou no braço de Miguel e se virou, caminhando em direção à luz e ao som do resto da festa, deixando Anselmo para trás na escuridão da viela, sozinho com seu queijo e seu arrependimento. Ao entrar no carro, Miguel olhou para a mãe, os olhos cheios de admiração. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Lúcia sorriu e afagou o rosto do filho. Eu precisei ser, meu amor. Olhou pela janela para a noite estrelada, para a cidade que agora a celebrava, e pensou em Estrela, a vaca que fora o começo de tudo. O animal e a mulher, ambas consideradas secas, haviam juntas criado um rio de abundância. E esse rio, ela sabia, continuaria a correr, forte e límpido, por muitas e muitas gerações. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!